Salve, salve galera, tamo junto mais uma vez aqui agora para aula sobre taxa de câmbio. Vamos lá que é bem tranquilo e essa é uma das partes, essa parte de economia na verdade para tua prova é a parte aquela que, putz, meu, é dia a dia para ti, então só é a parte que tem que acertar na prova. Não tem muito mistério, não é difícil e a gente vai para mais uma aulinha para tu ver que é bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá, taxa de câmbio. O que é câmbio? Câmbio é troca, ou seja, na prática, eu estou falando do preço que eu tenho que pagar para trocar, cambiar a moeda estrangeira. Nesse caso aqui especificamente, eu vou usar o exemplo com dólar, ok? Então, vou usar aqui taxa de câmbio, é a taxa do dólar. Taxa do dólar em relação a quem? Taxa do dólar em relação ao real. Essa é a ideia básica. Então, quando eu pegar lá que Jornal Nacional, e aí o William Bonner fala assim, olha, o câmbio hoje fechou em R$ 3,10. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, olha só, para comprar um dólar, eu estou precisando atualmente de R$ 3,10. Ou seja, eu preciso de R$ 3,10 para comprar um dólar. É essa relação de câmbio que se monta. Sempre quantos reais eu preciso para comprar um dólar. Então, olha, o câmbio está R$ 5, ou seja, eu preciso de R$ 5 para comprar o mesmo dólar. O câmbio está R$ 20, preciso de R$ 20 para comprar um dólar. O câmbio está R$ 1, preciso de apenas R$ 1 para comprar esse mesmo dólar. Então, aqui o dólar vai ser sempre $1 aqui, ok? E o que vai alterando é justamente o preço que eu vou pagar por esse dólar. 2,50, então aqui nesse caso o real está mais valorizado porque eu preciso de menos reais para comprar o mesmo dólar, então chegando até, por exemplo, aqui em $1 valendo R$ 1, ou seja, o real está o real está valorizado porque eu preciso somente de R$ 1 para comprar um dólar. E aí, isso que dá um pouco de confusão, porque tu tá vendo aqui que está subindo, né, aqui é R$ 1, aqui são R$ 3, está subindo o valor da cotação. Porém, a moeda local, o real, está se desvalorizando. Por quê? Porque aqui R$ 1 compra, R$ 1 aqui já compra $1. Ok? Então eu preciso de R$ 1 só para comprar o dólar. E aqui eu preciso de R$ 3 para comprar o mesmo dólar, porque o dólar é sempre igual a $1. Então, aqui o que está acontecendo? Está tendo uma desvalorização do real, ou seja, está desvalorizando a minha moeda, apesar do câmbio estar subindo. É isso que dá um pouquinho de loucura, às vezes a galera não entende muito em aula, porque câmbio valorizado, o que aqui está acontecendo? Ó, está valorizando o câmbio, ó, está subindo o câmbio. A moeda local, o real, está desvalorizando. Por quê? Porque, cara, olha só, com R$ 1 aqui eu compro um dólar e aqui com R$ 3 eu compro o mesmo dólar. Ou seja, preciso de mais reais para comprar a mesma coisa, porque esse carinha aqui é sempre igual, sempre $1. Então essa é a primeira lição aí quando a gente está falando de câmbio, é que é uma relação de quantos reais eu preciso para comprar $1. Fechou isso? Bacana. Vamos entender agora de onde é que vem a taxa de câmbio. A ideia básica é o seguinte, vamos lá. Eu tenho aqui, deixa eu apagar só esse cara aqui, vou sumir um pouquinho da tela. Eita, apareci. Eu tenho aqui, deixa eu deixar aqui. Eu tenho aqui duas instituições financeiras, dois bancos, tá? Então eu pego aqui, sei lá, Bradesco aqui, ok? E que aqui na outra ponta eu tenho Santander. Dois bancos, legal. Aí o que acontece na prática é que aqui nessa ponta aqui eu tenho um cara que é cliente do Santander. Sei lá, vou botar aqui o Edgar aqui, ok? E aqui vou botar o Lucas, ok? O Edgar, ele é importador, ou seja, ele compra coisas do exterior. Então, Edgar, ele é importador. O importador faz importação, obviamente, então ele compra alguma coisa do exterior para trazer aqui para o Brasil. Quando ele compra alguma coisa do exterior para trazer para o Brasil, o Edgar precisa de dólar para pagar. Porque na grande maioria das transações internacionais, independente do país que está negociando, a moeda utilizada praticamente em todas as transações é o dólar. Então, mesmo que eu negocie com a China, por exemplo, que não é a moeda principal deles, o dólar tem a sua moeda do seu país, o negócio vai ser transacionado em dólar. Beleza. Então, o Edgar como importador, ele tem que pagar o cara lá de fora. Então ele precisa de dólar. Só que
onde é que ele vai comprar dólar? Bom, principalmente, né, o maior fornecedor de dólar, que ele, claro, tem casa de câmbio e tal, mas quando ele vai pagar, ele não vai pagar em espécie, ele vai mandar uma ordem de câmbio, ou seja, ele vai mandar como se fosse uma TED para o exterior. Então, quem faz isso, ele vai no Santander e fala assim, Santander, envia para mim dólar lá pro carinha lá da China. Aí chega aqui e faz uma ordem de câmbio no Santander. Ele, o Edgar, é cliente do Santander. Então ele vem aqui e faz uma ordem de câmbio no Santander. Ele fala assim, Santander, manda a grana para mim para a China. Aí o Santander é que vai mandar lá dólares para a China, por exemplo. Aí neste momento o Santander fica negativo em dólar e fica obviamente positivo em reais, porque ele debitou a conta do Edgar. Então, o Edgar é debitado na sua conta em reais, não em dólar, porque na conta corrente não tem dólar. Ele é debitado em reais. E o Banco Santander faz o câmbio, a troca de reais por dólar e envia dólares lá para o exterior, para a China. Ou seja, o Edgar, ele demanda dólar, porque ele tem que pagar em dólar no exterior. Já o Lucas, aqui no exemplo, o Lucas é exportador. Ou seja, o Edgar compra da China e eu, Lucas, vendo para algum país do mundo. Sei lá, pode ser a própria China, mas vamos, sei lá, vendo lá para os Estados Unidos. Aí, vendo para os Estados Unidos, ok? Ao vender para os Estados Unidos, os caras dos Estados Unidos me mandam grana em dólar para o meu banco. Sim, olha só, eu tenho conta no Bradesco, vamos supor, e aí lá a indústria que eu vendi para os Estados Unidos, vendi cadeiras para os Estados Unidos, vendi, sei lá o que, camiseta para os Estados Unidos, seja o que for, esse cara vai me pagar em dólar, porque ele não tem reais lá, ele tem dólar. Então esse cara manda, então tá aqui, o cara nos Estados Unidos aqui, vai mandar para o meu banco uma ordem de câmbio. Então, entra aqui no Bradesco, dólar, porque o cara me paga em dólar, esse bem, essa camiseta, essa cadeira que eu vendi, não sei. E aí então, o que o Bradesco tem que fazer? O Bradesco tem que pegar esse dólar que entrou no caixa dele, o Bradesco tem que trocar para mim, tem que fazer o câmbio. Então, ao fazer o câmbio, o Bradesco recebe dólar, faz o câmbio, ou seja, troca por reais e deposita na minha conta reais. Então o Bradesco fica negativo em reais, porque ele tem que creditar a minha conta. E ele não pode creditar a minha conta em dólares, porque eu não posso ter conta corrente com dólares, eu tenho que ter conta corrente com reais, para eu, Lucas, poder pagar os meus funcionários, etc, etc, etc. Essa é a ideia básica. Legal. Aí o que vai acontecer na prática é que, esse cara aqui, o Santander, está negativo em dólar e o Bradesco está positivo em dólar. Então, um tem que ir atrás do outro para poder fechar o seu caixa, porque o Santander é assim, estou negativo em dólar, eu mandei dólar para o exterior. Eu preciso achar alguém para me vender dólar para poder fechar o meu rombo do meu caixa. Então, ele vai lá, faz uma ligação Bradesco, tem dólar sobrando aí por acaso? O Bradesco, putz, tem dólar sobrando aqui. Então, beleza, o Bradesco vai mandar dólar lá para o Santander. E aí, então, dessa troca aqui, o Bradesco manda dólar aqui para o Santander fechar o seu caixa, e aí fecha esse caixa aqui, e claro que o Santander tem que mandar reais para pagar esse dólar aqui, para pagar o dólar que ele está recebendo. O que acontece na prática é que isso aqui que eu estou te ilustrando é uma operação. Acontecem dezenas, centenas entre os bancos durante o dia, entre as instituições financeiras. Então, a partir disso aqui, isso aqui é uma operação, eu posso tirar a média de todas as operações. A média das operações, da média das operações é que vai sair a taxa oficial de câmbio. Da média das operações sai a taxa oficial de câmbio. E qual que é o nome dessa taxa oficial de câmbio? Chama taxa PTAX. Então, lá no início quando eu te falei, olha, vamos assumir que o dólar está 13,10. O que eu estou querendo dizer? Que a taxa PTAX, por exemplo, está R$ 3,10. Ou seja, hoje a taxa PTAX, quando o William Bonner fala, o dólar comercial fechou em R$ 13,00 em alguma coisa, ele está querendo dizer, a taxa PTAX, que é a taxa oficial de câmbio do nosso país, fechou em R$ 3,10. E advém da onde isso? É consequência do que essa taxa PTAX? Da troca, ou seja, das instituições financeiras trocando no mercado interfinanceiro, trocando dólar no mercado interfinanceiro. Então, é óbvio que quanto mais as pessoas
estiverem exportando, então, quanto mais tiver essa situação do Lucas vendendo, por exemplo, mais entra dólar aqui. Quanto mais dólar no mercado, é aquela ideia, oferta e demanda. Quando tem muita camiseta na loja de camisetas, o que a loja de camisetas faz? Putz, eu tenho muita camiseta para vender, eu tenho que fazer uma promoção, baixa o preço. Então aqui, quando tem muito dólar no mercado, o preço do dólar cai. Ao contrário, quando eu estou mandando muito dólar para fora e não está entrando dólar aqui no país, ou seja, tem muita gente mandando dólar para fora, fica com menos dólar no mercado. Ficando com menos dólar, o dólar sobe o preço desse dólar. Ok? Então essa é a ideia básica de oferta e demanda, tudo bem? Então, lembrando, ó, dessa transação, desse resultado entre as duas instituições, sai a taxa oficial de câmbio do nosso país, a taxa PTAX, que é a taxa oficial. Lembrando que toda operação de câmbio precisa ser registrado, tem que ser registrado no CIS/Bacen. Registrado no CIS/Bacen, ok? O que é CIS/Bacen? Ó, CIS/Bacen, CIS é sistema, Bacen é o Banco Central. É o sistema do Banco Central. Toda e qualquer operação de câmbio vai obrigatoriamente ser registrada aqui dentro do CIS/Bacen. Toda operação registrada no CIS/Bacen, que é o sistema de câmbio deste Banco Central, do Bacen, que é o cara que coordena, que vai registrar todas essas operações aqui. Tudo bem? Então, taxa PTAX é a taxa oficial, vem essa questão de oferta e demanda entre instituições financeiras. Lembrando que tem que passar por uma instituição financeira para fazer câmbio, aquele cara que tu vai no centro da tua cidade lá, o cara assim, troca o dólar, aquele cara, ele não é legalizado, porque é uma transação que não vai passar para o CIS/Bacen, aquele cara fica vendendo na rua ali, não é legalizado. As casas de câmbio, claro, essas sim são legalizadas, né, são autorizadas pelo Banco Central a funcionar. Agora aquele cara fica na rua ali, vendo, olha o câmbio, cheio de notinha de câmbio no centro da cidade, normalmente, esse sim não é legalizado, ok? Então, taxa PTAX é tua taxa oficial de câmbio, e aí agora tu é obrigado a assistir o vídeo de política cambial, que lá eu vou te explicar como é que o Bacen intervém justamente para aumentar ou diminuir, ou tentar aumentar ou diminuir essa cotação aqui, tá bom? Espero então em seguir